Você já passou pela sensação de que tudo o que você acreditava caiu por terra? Tudo desabou. Crenças, valores, ideais. Hum, então precisamos falar. Eu sou Fabiana Hatt, psicóloga e psicanalista, e aqui vamos tomar café com Freud e Lacan, falar de psicanálise de uma maneira acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos falar sobre essa sensação dos valores caírem. Lacan, psicanalista francês, ele fala assim, quando todos os quadros que estavam na parede caem, não é? Porque a gente vê a vida por ângulos, não é? Cada um tem a sua bolha, o seu universo, o seu jeito de ser. E de repente a gente tem a sensação de que, nossa, caiu, aquilo não faz mais sentido, não tem mais a ver. E eu vou falar aqui 4 pontos sobre isso. O primeiro é quando a gente cria um universo um pouco frágil. E aí eu sinto uma coisa que tinha nas minhas aulas de inglês, que era fill the gaps, né? Assim, ligue os, né? Assim, complete as lacunas. E Lacan explica que o imaginário, ele completa umas lacunas, mas que é perigoso. O que eu estou querendo dizer com isso? É assim, se a gente tem um relacionamento, se a gente tem um trabalho, mais do que o nosso imaginário completar as lacunas, o que seu namorado pensa do futuro, o que ele acha disso ou daquilo, ou da relação financeira, ou de religião, a pessoa às vezes não sabe, não pergunta, não aprofunda, mas ela deve ser assim, ele deve ter as planilhas dele, deve estar calculando isso, né? Então a pessoa assim parte dos seus próprios pontos, seus próprios princípios e acredita assim, completa com a sua imaginação de que a outra também raciocina dessa forma, também pensa. Então isso vai deixando o universo frágil. Porque mesmo assim, não é? O que você pretende na sua empresa ou na empresa em que você trabalha? Você está vendo lá você tem um plano de carreira, você está tomando um cafezinho com as pessoas, articulando para que você cresça, para que você melhore lá. Não, mas eu imagino que meu chefe vá fazer isso. Eu acho que, como em todos os anos isso acontece, acho que vai acontecer comigo. Não é assim que eu vejo aqui no consultório. Muitas e muitas vezes eu vejo que a pessoa cai do cavalo e aqui dentro eu sempre interrogo, não é assim, você está conversando, você está falando, e isso está só no seu imaginário, na sua cabeça, ou você está lá enfrentando. Então, esse é o primeiro ponto para que todos os quadros caiam, porque muitas vezes assim, nossa, esse chefe não é quem eu pensava, ou esse relacionamento não é quem eu pensava. Putz, mas se a pessoa está lá pensando ela sozinha e não interrogando, organizando, trabalhando por um plano de carreira, trabalhando por um relacionamento mais forte com o relacionamento, isso não vai acontecer automaticamente. Algumas vezes acontece, lógico, já tem ali na empresa, isso sempre acontece, beleza. Mas é um dos pontos que muitas vezes a pessoa fica decepcionada, não é? Então eu sinto assim essa fragilidade. O segundo ponto é a rigidez. Pessoas que ficam muito, muito rígidas, não é só de um jeito, metódicas, e só pode funcionar daquele jeito, algumas vezes com religião, e só pode quem funciona desse jeito, e com comida só, né, assim, Lacan fala muito assim sobre o excesso, tudo que fica em excesso fica muito pesado, fica over, fica uma satisfação outra, fica mais a pessoa mais ligada ali naquilo que excedeu do que realmente no projeto, na ligação com o outro. E eu sinto, sabe, é a mesma coisa que um bambu, não é? Assim, quando vem o vento e o bambu balança para um lado, balança para o outro, se a gente tem uma flexibilidade, mesmo aqui no consultório, se a pessoa ficou desempregada, a gente vai organizando, faz prestações Casas Bahia, não é? Vai aos poucos, pagamento, assim, tem uma flexibilidade com as pessoas e com as coisas que vão acontecendo. Não é? É importante ter
leis e coordenar e ter um direcionamento, lógico, uma metodologia e tal, mas precisa também ter a flexibilidade. Então, este é o segundo ponto que eu vejo aqui, essa sensação que a pessoa fala de meu mundo caiu, tudo em volta caiu, eu não esperava isso e tal, mas porque ela construiu algo muito rígido, só pode ser de um jeito, e aí quando vem o vento, quando as coisas acontecem, desmoronam, né? Assim, a casa leva tudo embora e a pessoa precisa se reconstruir. Então, um dos pontos né, a flexibilidade ali. Depois, o terceiro ponto é isso que a gente está falando um pouco, mas assim, vamos falar do lado externo, não é? O quanto ali no mundo à sua volta, o quanto muitas vezes a pessoa não escolheu realmente algo que vinha do coração dela. Isso aparece muito naquele filme que fala sobre, de repente, 30, acho que é isso, não é? Que a menina passa, assim, uma sensação, aquilo é muito, muito comum no consultório, uma sensação de deixar os seus valores, deixar os seus sonhos, deixar aquilo que gosta para ficar no desejo do outro, para seguir a demanda do outro, o que está na moda, o que o outro quer, o que esperam de mim, e aí a pessoa vai quase como um fantasma, uma marionete ali e vai deixando os próprios sonhos, os próprios projetos. Então é muito comum a pessoa vir e falar assim, nossa, aonde eu me perdi de mim, né, assim, minha canoa tá num lugar que eu não gostaria, que seja na profissão, que seja no relacionamento, que seja em outros projetos da vida. Então esse é um dos pontos desse mundo externo, mas que tem a ver com a pessoa se iludir, ficar na ilusão ali de novo, imaginário, assim. E o quarto ponto, né, se vocês estão gostando, deem um like para que mais pessoas possam refletir sobre essa questão psicanalítica. Tem a questão interna, não é? O quanto algumas vezes pode não ter acontecido nada externamente, mas a gente foi fazendo as nossas evoluções, a gente foi crescendo como pessoa e tal, e um dia a gente acorda ali e fala assim, isso não me serve mais, isso não tá bom para mim, isso está pequeno, né? E aí essa sensação, assim, dos quadros caírem, como diz Lacan, assim, né? Então, aquilo eu achava o máximo, aquele programa, aquele tipo de pessoas, mas não fazem mais função para mim, não tem mais a ver com a minha vida. E, de novo, é um ponto que internamente a pessoa precisa elaborar, pensar e começar a reescolher ali os seus valores, o que quer. E assim, eu só posso falar aqui como analista, a psicanálise não é assim, vamos olhar pelo lado positivo, vamos ver, tudo está azul em volta. Mas quanto mais a gente puder saber que a vida é movimento, a vida é enfrentar os desafios, é ultrapassar barreiras, e o quanto mais a gente, isso aconteceu, que chato, nossa, todos os quadrinhos estão caídos, mas agora vamos reconstruir mais com a nossa cara, vamos olhar o mundo pelo ângulo que nos faz sentido hoje em dia, vamos reconstruir amizades, trabalho, dá esforço, sim, mas é a nossa vida e ela merece que a gente se esforce, que a gente cuide, que a gente não fique assim, não, vou ficar aqui mesmo com tudo desabado, mas isso que eu já tenho, isso é zona de conforto, isso é pensar pouco pra gente, a gente tem que apostar mais na gente, precisa realmente ir e batalhar por um novo ângulo de visão. Este é o ponto da psicanálise para a gente, e não dá para a gente nascer já com um enquadramento que a gente mereceria ou quereria, ou melhor, por quê? Porque realmente uma construção, a gente vai vendo o mundo por aqueles ângulos de visão, por aquele enquadramento, e depois
depois vai tendo que ser substituído, que a gente espera que a gente vai crescendo e tal. Então, é só o quanto, se a gente tiver ânimo para isso, tiver a fim de desenvolver isso, muito melhor do que ficar em coisas que já estão ultrapassadas e ficar completando os gaps ali com a nossa imaginação sobre o outro. É melhor relacionamentos mais profundos, que a gente possa investir, cuidar e direcionar para o lado que a gente quer. Essa é a ideia da psicanálise.